Graças a Deus. Hoje à tarde eu lia uma frase de Spurgeon, que ele dizia o seguinte: a santidade, tanto no choro quanto no riso. Amém. Mas eu tenho para mim que o rir é o melhor dos dois. Não é à toa, meu irmão, que uma das principais características do fruto do Espírito é a alegria. Não permita que a maldade do mundo roube a sua alegria. Que o Senhor continue a nos preservar alegres. O caminho é estreito, é árduo, mas nós estamos alegres. Nós temos que carregar uma cruz que é pesada, mas nós estamos alegres, porque grande é a nossa recompensa. Grande foi o perdão que nos alcançou. E se colocarmos na balança, temos muito mais motivos para nos alegrar do que para nos entristecer. Que seja assim na vida daqueles que verdadeiramente são crentes. Como eu disse, na vida daqueles que verdadeiramente são crentes. Amém? Isaías, vamos voltar a ele? Isaías capítulo 23, e nós vamos concluir essa noite esse trecho do profeta Isaías que começou lá nos capítulos anteriores, e falamos sobre 10 profecias a nações específicas no livro do profeta Isaías. Então, nós encontramos profecias contra muitos povos estrangeiros que o Senhor Deus iria agir através deles, contra eles. Então, a partir do capítulo 13 até esse capítulo 23, nós vamos encontrar os oráculos de Deus contra nações específicas. Começamos vendo contra a Babilônia, contra a Filístia, Moabe, Damasco, a Etiópia e o Egito como uma única nação, contra a Babilônia de novo, contra Edom, contra a Arábia. Na semana passada nós falamos de Jerusalém, e hoje nós vamos falar sobre a cidade de Tiro. Amém? É uma palavrinha talvez conhecida por você, porque Jesus fala dela. Quando Jesus estava passeando por cidades onde ele havia operado muitos milagres, Cafarnaum, Betsaida, ele usa como exemplo as cidades de Tiro e Sidom. A cidade de Tiro e Sidom eram as principais cidades da Fenícia. A Fenícia era uma localidade bastante conhecida pelos seus navios. Eles foram os primeiros a desenvolverem uma navegação mercante. Então, no mar Mediterrâneo, eles eram responsáveis por transportar as mercadorias do Egito para a Mesopotâmia, e eles faziam todos os transportes naquela região, e eles eram comerciantes extremamente ricos. E é por isso que hoje nós intitulamos essa pregação, esse sermão de hoje, de Deus e as riquezas. Amém? Hoje, repita comigo, hoje você vai aprender sobre Deus e as riquezas. Eu vou dar só uma dica para vocês. Lá no Sermão da Montanha, o Senhor Jesus fala alguma coisa, e ele diz: não podeis servir ao Senhor e as riquezas. Ele coloca lá no Sermão da Montanha as riquezas como um Deus opositor ao Deus verdadeiro, que vai buscar de nós a adoração. E meus irmãos, não se engane, o Deus da riqueza é o Deus que mais tem sido adorado no mundo hoje em dia. Basta com que nós olhemos ao nosso redor e observemos como as pessoas têm vivido, e rapidamente nós vamos identificar facilmente a idolatria ao Deus da riqueza. Como é comum você escutar em pessoas dentro da igreja: porque você sabe como é, né, pastor? Sem dinheiro a gente não faz nada. Irmão, você ouvir isso do ímpio ainda vai, mas ouvir isso de um crente: sem dinheiro a gente não faz nada. Como assim sem dinheiro a gente não faz nada? Porque você sabe como é, né, pastor? A gente precisa, né, de dinheiro. Não, meu irmão, você precisa de Deus. Deus pode suprir. Nós não cantamos aqui que tem suprido para a nossa alegria? Não foi o que a gente cantou aqui? A gente não cantou antes: poderoso Deus? Então, Ele é poderoso, Ele supre. Então, como assim a gente está buscando as riquezas? O Senhor Jesus disse: buscai primeiramente o reino de Deus
e a sua justiça. É isso que tem faltado, meu irmão. E hoje nós vamos aprender que o Senhor vai tratar duramente esses mercadores. Por quê, meus irmãos? Porque o comércio, o dinheiro, ele acaba amoldando a sociedade aonde ele chega. Então, nós somos influenciados pelo comércio. Por exemplo, a empresa que quer lançar um tênis, tipo aquele do meu irmão ali, que voa, né? Esse tênis aí é daquele que você pisa assim, anda sobre as águas. Então é o tênis que Pedro andou sobre as águas. Então essa empresa, ela vai fazer um merchandising, que eu não sei, talvez seja esse o nome técnico, numa novela, e aí vai botar um dos atores principais da novela, de um filme famoso, usando aquele equipamento, aquele tênis, e aí daqui a pouco todo mundo quer aquele tênis. Perceba como o comércio, sabe, celular, então a pessoa, todo mundo quer daquele jeito. Então os comerciantes que aparentemente são inofensivos, eles são as pessoas que mais têm agredido a santidade de Deus. Tudo gira em torno do comércio. Porque hoje em dia a mídia é tão anti-Deus. Porque Deus é contra as riquezas. Então eu tenho que combater um Deus que é contra as riquezas. Eu tenho que combater um Deus que é contra o consumismo. Então eu tenho que combater esse Deus. Mas ao mesmo tempo essa mídia, ela vem para o lado dos falsos crentes e é quem mais se interessa no mercado gospel. Então você vai ver, por exemplo, que essas falsas igrejas, quando eles vão fazer os seus falsos congressos, eles são patrocinados, sabia disso? Se você chegar nesses falsos congressos, você vai ver lá embaixo, nas placas dele, nos outdoor dele, você vai ver lá, patrocinado por fulano e tal, fulano e tal, fulano e tal, fulano e tal. Perceba como o comércio, ele age de uma maneira sorrateira e ele domina tudo e a todos. Sem que você perceba, o dinheiro vai governando. A gente acha que quem manda é o presidente, o governador. Não, quem manda são as pessoas que colocaram eles lá. Porque eles tiveram que ser financiados por alguém para poder estarem lá. Então, nós temos observado, hoje em dia vivemos em uma realidade onde manda quem tem dinheiro. E quem tem dinheiro, meu irmão, são as pessoas que comercializam. São as pessoas, os grandes empresários. São essas as pessoas mais ricas, que mandam e desmandam, que colocam pessoas no poder e tiram quando bem interessam. E é por isso que o Senhor está irado contra essa nação, aparentemente inocente, que não se envolvia em muitos conflitos. Por quê? Porque negociava com todo mundo. Para as pessoas que chegaram, nós estamos em Isaías capítulo 23. Então, hoje nós vamos falar acerca disso, Deus e as riquezas, como Deus vai agir de uma forma direta contra essa nação, pela contaminação que ela estava proliferando nas nações circunvizinhas, em virtude do seu mercantilismo, né? Amém? Amém. Deus é bom. Amém. Todos encontraram Isaías 23? Meus irmãos, eu quero traçar apenas um panorama para que nós venhamos a explanar e, como sempre, no final tecer algumas afirmações que a gente possa raciocinar sobre elas. Nós vamos observar que o capítulo 23, ele possui 18 versículos, e nesses 18 versículos nós podemos dividir de duas formas. Dos versículos 1 ao 14, destruição, e dos versículos 15 ao 18, reconstrução. Isso vai ocorrer depois de 70 anos, como nós vamos ver aqui. Então é assim que nós subdividimos esse capítulo 23 para o nosso melhor aproveitamento no nosso estudo. Amém? Todos preparados? Cintos afivelados? Prontos para conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor? Há um sério risco de você conhecer ao Senhor e você ser salvo por Ele, né? Que seja assim essa noite. Sentença contra Tiro: uivai, navios de Tarsis, porque está assolada, a ponto de não haver nela casa nenhuma, nem ancoradouro. Da terra de Chipre lhes foi isto revelado. Calai-vos, moradores do litoral, vós a quem os mercadores de Sidom enriqueceram navegando pelo mar, através das vastas águas.
vinha o cereal dos canais do Egito e a ceifa do Nilo como a tua renda. Tiro, que vieste a ser feira das nações. Meus irmãos, olha, se nós tivéssemos que identificar essa região de Tiro, eu não sei se vocês aqui já leram ou já viram o filme O Peregrino. E no filme O Peregrino, em uma determinada passagem do filme e do livro, o cristão, junto com o seu companheiro fiel, eles vão chegar em um lugar chamado Feira das Vaidades, aonde nesse lugar se compra e se vende de tudo, menos o que eles queriam que era verdade. Mas lá você podia comprar e vender de tudo. Eu quero luxúria, tome luxúria. Eu quero mentira, tome mentira. Eu quero fornicação, tome fornicação. O que mais você quer? Eu quero entretenimento sem parar, sabe? Eu quero carnaval, tome carnaval, sabe? Então, eu quero... E você tinha lá a Feira das Vaidades, o lugar onde você satisfazia as suas vontades, sem se preocupar com ninguém para lhe julgar, porque as pessoas que estavam lá estavam buscando essa satisfação também. Hoje em dia, de cada 10 pessoas que você conversa sobre homossexualismo, para cada 7, 8 pessoas já é normal. E eu estou dizendo isso para crente também. Um monte de crente já trata a questão do homossexualismo como algo normal, né? Não vê mais como algo que é pecaminoso de acordo com a palavra de Deus. A mentira, para a maioria dos crentes, não é algo que vai te levar para o inferno. Uma mentirinha, que bobagem, né? Tanta coisa pior. Então, hoje em dia nós temos visto esse tipo de atitude influenciado por esse sistema que a gente vive, que nos potencializa uma maldade que a gente já tem, que é a maldade de pecar. Nós já somos predispostos ao pecado, mas esse sistema mundano, ele nos potencializa a pecar cada vez mais. Como nós começamos, antes do louvor, nós lemos o versículo, o capítulo 24, versículo 12 do livro de Mateus, do Evangelho de Mateus, que diz: por se multiplicar a maldade no mundo, o amor de quase todos se esfriaria. Essa é a grande realidade. Então, para a maioria, para muitos crentes, você ser um cristão bíblico é uma utopia, é uma fantasia. É comum eu ouvir esse tipo de coisa. Ninguém consegue. Quem é que é perfeito? Ninguém é assim. Todo mundo tem uma farinha assim, um assado. Então vai todo mundo para o inferno. Meu filho, se pensar desse jeito, vai todo mundo. Se não se arrepender, de igual modo, perecereis. Por isso, meus irmãos, nós estamos vendo essa nação extremamente poderosa, e o Senhor está dizendo: eu vou mexer em vocês. Sabe, vocês que levam mercadoria de lá para cá, vocês que fazem literalmente, como nós lemos aqui no final do versículo 3, a ser a feira das nações. Você vai perceber, por exemplo, se você for, alguns de vocês talvez já tenham ido para uma cidade como São Paulo, como Rio de Janeiro, cidades que são extremamente são grandes e tem um comércio bastante ativo. Você vai ver como a quantidade de prostituição e de toda coisa associada ao pecado é muito maior do que nas cidades que tem menos dinheiro, menos comércio. Então nós temos visto isso, como essas coisas elas são opostas. A riqueza, o dinheiro tende a nos afastar de Deus. A prova disso é o próprio Salomão. Como um homem inteligente, sábio como ele, se afasta do Senhor. Então tomemos bastante cuidado. Dinheiro e mulher normalmente não é uma combinação muito boa. No caso das mulheres aqui, dinheiro e homem não são uma combinação muito boa, né? São fontes de tropeço. Em toda a Bíblia a gente vê isso. Amém? Capítulo 4: envergonha-te, ó Sidom, porque o mar, a fortaleza do mar, fala dizendo: não tive dores de parto, não dei à luz, não criei rapazes, nem eduquei donzelas. Quando a notícia a respeito de Tiro chegar ao Egito, com ela se angustiarão os homens. Meus irmãos, agora nós vemos aqui como Deus, em muitos momentos, como está escrito no capítulo 1 do livro de Provérbios, é algo extremamente assustador. E eu faço questão que você abra comigo lá. Provérbios capítulo 1. Provérbios capítulo 1. A partir do versículo 24.
Mas porque clamei e vocês recusaram a me ouvir, porque estendi a mão e não houve quem atendesse, antes rejeitasse todo o meu conselho e não quiseste a minha repreensão, também eu me rirei da vossa desventura, e em vindo o vosso terror eu zombarei de você. Sabe, aqui nós estamos vendo uma face de Deus difícil de engolir, a face sarcástica do Senhor, aonde Ele diz: você não me ouviu, então no dia da sua angústia, quando você me clamar, eu vou rir de você. Você já imaginou isso? É o Senhor que está falando acerca dele mesmo. Porque estendi a mão dia após dia um povo rebelde, e eles não me ouviram. Quando eles me invocarem na sua angústia, eu rirei deles. E aqui a gente tem visto isso. O Senhor está zombando deles. Por quê? Meus irmãos, você já viu pescador? Pescador que é pescador, ele sempre leva oferenda para Iemanjá. Principalmente se ele morar aqui na Bahia. Porque Iemanjá é conhecido como a rainha do mar. E lá na Fenícia não era diferente. Os povos pagãos sempre tiveram deuses locais. Então, como eles faziam comércio no mar, quando eles andavam muito no mar, eles adoravam ao Deus do mar. E aí o Senhor está dizendo assim: cadê esse Deus do mar? Cadê ele? Não é o pai de vocês? Sabe, não é ele que é o pai de vocês? Se você, por exemplo, fosse da mitologia grega, se eu não me engano, a entidade que é associado na mitologia grega ao mar é Perseu, se eu não me engano. Então, cadê o poder de vocês? Você não está dizendo que adora esse Deus aí que é o Deus do mar? Onde é que está o poder deles? Para fazer com que vocês vençam agora os assírios. E os assírios estão chegando com tudo, e estão destruindo e dominando tudo, como nós já vimos nos capítulos anteriores em relação a outras nações. Hoje de manhã nós estudamos aqui o 2º livro de Reis, e vimos como os assírios destruíram ao reino do norte, ao reino de Israel, e levaram cativos para a cidade de Nínive e outras cidades, os povos que habitavam ali. O reino do norte, que foi dividido na época que o filho de Salomão subiu ao trono, Roboão, e então foi dividido entre reino do norte e reino do sul. Roboão ficou com o reino do sul, e Jeroboão ficou com as outras 10 tribos. E então, agora esse reino do norte, ele é totalmente destruído pelos assírios. E os assírios agora estão indo em direção aos fenícios, e eles vão destruir os fenícios. E o Senhor está dizendo: cadê os seus deuses? Vocês não estão confiando nos seus deuses? Meus irmãos, eu fico imaginando essas pessoas que têm tantos deuses. E eu estou falando agora inclusive para essas pessoas da teologia da prosperidade, que adoram um Deus diferente do meu e do seu. O Deus da teologia da prosperidade é assim: o meu pai é dono do ouro e da prata, eu vou ser rico também. Esse Deus não é o meu. O meu Deus, ele disse que eu renunciasse a tudo, que eu carregasse uma cruz e que eu seguisse os passos do seu Filho, que é Jesus Cristo, nosso Salvador. Foi isso que o meu Deus me ensinou na pessoa do seu Filho, que também é Deus. Mas o Deus de muitas pessoas é o Deus que, se você estiver gripado, toma posse da sua cura, repreende em nome de Jesus, você fica bom, né? Então esse tipo de Deus, quando vier a atrocidade, quando vier a angústia, quando vier, sabe, a destruição para esse grupamento de pessoas, elas vão ver que esse Deus é falso. Sabe, meus irmãos, quando Jerusalém foi destruída pelos babilônicos, muitas pessoas foram se esconder no templo, achando que lá no templo eles estariam protegidos por Deus. Sabe o que foi que o pessoal da Babilônia fez? Fecha todo mundo aí e toca fogo. E morreu todo mundo que estava escondido lá dentro queimado. A mesma coisa aconteceu na época do sacerdote Eli. Na época do profeta Samuel, tinha um sacerdote chamado Eli, ele tinha 2 filhos. A própria Bíblia diz que esses filhos de Eli eram filhos de Belial. Ou seja, eles eram os falsos pastores de hoje. Eles estavam ali para ajudar o povo, mas eles tiravam do povo. E a Bíblia chama eles de filho de Belial. Eli não os corrigia, Eli ainda deixava eles ali como sacerdote. Por causa disso ele é repreendido por Deus. E nós vemos como esse povo, como quando os filisteus estão ganhando a guerra, os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, pegam a Arca da Aliança e dizem assim: vamos levar a Arca da Aliança, porque com a Arca da Aliança do nosso lado ninguém nos segura. E o filisteu matou todo mundo e ainda levou a Arca da Aliança deles.
Tem um monte de gente que quer se esconder na religião. E deixa eu dizer uma coisa: a religião mata. Quem salva é Jesus Cristo. Quem salva é um verdadeiro arrependimento e fé em Cristo Jesus. Mas as pessoas querem se esconder em uma religião evangélica, católica, qual seja. As pessoas querem se esconder em uma roupagem, sendo que elas não nasceram de novo, elas não mudaram. E no dia da sua angústia, Deus vai rir delas. É isso que a Bíblia diz. É isso que está acontecendo aqui com os fenícios. Versículo 6: Passai a Tarsis, uivai, moradores do litoral. É esta acaso a vossa cidade que andava exultante, cuja origem data de remotos dias, cujos pés a levantaram até longe para estabelecer-se? E aqui nós vamos ver a destruição de um grande porto comercial da Fenícia, que era o porto de Tarsis. Inclusive esse porto é mencionado no livro de Jonas. Se lembra quando Jonas vai fugir de Deus? Ele vai para onde? Para Tarsis. Ele pega o navio em Jope e vai para onde? Para Tarsis. E esse porto, ele era dominado justamente por esses mercadores de Tiro, de Sidom, dessa região da Fenícia. E aqui o Senhor coloca pés que levaram até longe. Então veja como esse pessoal, eles vão longe para influenciar as pessoas. Sabe, você chega em determinados lugares longínquos do nosso interior. Eu particularmente, quando eu vou visitar minha irmã no interior, eu passo por vilarejos pequenos, que muitas vezes você não tem água potável, mas a casa lá tem uma antena parabólica. Ela tem. Pode ser no meio do mato, pode não ter nem luz elétrica, a luz é a querosene, mas tem antena parabólica para ver a novela das 7. Liga como é o nome daquilo? O gerador. Liga o gerador. O que é que vai acontecer? Eu vou ver a minha novela. Na hora que terminar a minha novela, desliga o gerador, liga a vela, né? Porque a gente vai dormir, a gente dorme com vela mesmo, não tem problema nenhum. Mas na minha novela eu não perco. Você sabia que tem gente assim? Sabe? Antigamente, na época do meu pai e minha mãe, eu ainda peguei, quando eu fui no interior, uma vez, meu avô ainda era vivo, e ele tinha um rádio que era desse tamanho assim, sabe? E aquele rádio grandão era algo que não era todo mundo que tinha. Então, quando tinha um noticiário, se eu não me engano era Voz do Brasil, juntava um monte de gente, ficava do lado de quem tinha o rádio, né? E a pessoa se achava, eu tenho um rádio, né? Um rádio desse tamanho, não era igual, cadê o seu Edson? Não era igual o seu Edson, né? O seu Edson é moral, tem um radinho dele, mas era aqueles radião grandão e a pessoa encostava para ouvir. E aqui a gente vê isso, o poder de influenciar os outros. Perceba, meus irmãos, você tem que ter muito cuidado se você está andando com o ímpio, porque ele vai te influenciar. Deixa eu lhe dizer, a maneira que você veste, você viu aonde alguém se vestindo assim? Se você está se vestindo de acordo com o ator da Globo, meu irmão, você está mal. Sabe? Quem é que está te influenciando? Sabe, minhas filhas, elas vão para a escola e lá na escola elas veem filmes que normalmente elas não veem em casa, porque lá em casa a gente não tem nem TV aberta. E elas chegam em casa falando de um jeito. Outro dia minha filha Letícia chegou em casa falando de um jeito. Eu disse, minha filha, você não fala assim. Onde foi que você viu isso? Ah não, foi um filme que a gente viu, não sei o que. Eu falei, tá vendo? Você não fala desse jeito. Vai falar comigo, fala direito. Sabe, perceba o poder da influência. E Paulo vai dizer isso à cidade de Coríntios. Ele diz que as más companhias pervertem os bons costumes. Você está andando com o ímpio, deixa eu lhe dizer, daqui a pouco você está pensando como o ímpio e querendo as mesmas coisas que o ímpio. Deixa eu lhe dizer, um homem de Deus que quase caiu por causa disso, Asaf, em vez dele olhar para Deus e para o povo de Deus, como, se lembra do que nós estudamos segunda-feira, quem estava lá? Quando nós estávamos falando de batalha espiritual, como enfrentar Satanás, 1 Pedro 5, e Pedro vai dizer, sede sóbrio e vigiai, e lá depois Pedro vai dizer, e olhe para os seus irmãos na fé, e vejam como eles estão sofrendo, como você. Mas não, o crente, em vez de olhar para os irmãos na fé e ver que está todo mundo na mesma luta, vai olhar para os ímpios. E aí você vai dizer o quê? Ô Senhor, o Senhor é tão bom com os ímpios, comigo o Senhor é tão ruim. Você está olhando para onde, meu irmão? Eleva o
os meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro? O que é que esse mundo aqui que você está olhando vai ser destruído? Sabe, lá no céu não vai ter carnaval não. Lá no céu não vai ter shopping center. Teve uma pessoa que estava super preocupada, foi conversar com o pastor: pastor, se no céu não tiver shopping center, eu não sei o que é que eu vou fazer. Sabe? Aí eu disse assim: eu não sei o que é que você está fazendo na igreja, porque você não é crente. Se você não vive sem shopping center, meu irmão, você não é crente. Mas é esse tipo de coisa que a gente tem visto. Você vai ver igrejas altamente influenciadas por isso aqui, ó. Então elas estão sendo, essa nação fenícia aqui, e ele usa esses nomes, Tiro, Sidom, fazem sempre referência a esse povo. O povo fenício era o pessoal que ficava numa região também conhecida como Síria, que vai ser destruído pela Assíria, não confundam. Então ele está dizendo: olha, os pés de vocês te levaram até longe, vocês se estabeleceram, não foi? E o Senhor está usando de sarcasmo aqui, porque esse pessoal agora que se achava vai ser destruído. E ele vai mostrar aqui a partir do versículo 8: quem formou este desígnio contra Tiro, a cidade distribuidora de coroas, cujos mercadores são príncipes e cujos negociantes são os mais nobres da terra. E ele ainda, o profeta Isaías, inspirado pelo Espírito Santo, usa, como eu disse aos irmãos, de sarcasmo. Quem é que foi que fez isso? Quem é que está se ousando a desafiar os homens mais ricos da terra? Homens cheios de coroas, como ele diz aqui, ó. Quem é que está, sabe, se levantando contra esses príncipes? Ele mesmo vai responder: o Senhor dos Exércitos. Meus irmãos, se o Senhor for contra Bill Gates, não vai adiantar nada a fortuna de Bill Gates. Quando o Senhor se levantar contra o sheik da Arábia Saudita, lá de $1 trilhão, não tem $1 trilhão certo para Deus, meu irmão. Deus não está nem aí. Sabe? O dinheiro faz diferença muitas vezes para mim e para você. Não deveria, mas faz. Para Deus não. O Senhor Jesus está diante do gasofilácio. Muitas pessoas estão trazendo as suas ofertas. Chega uma viuvinha pobre e faz POC, 2 moedinhas. O Senhor olha para os seus discípulos e diz: ela deu a maior oferta do dia. Não, Senhor, o Senhor não estava olhando para o lugar certo, Jesus. Não foi não. Foi nessa mulher: vai, 2 moedinhas. Não se engane com ela não, ela está querendo lhe enganar. Foi 2 moedinhas que eu vi. Tem gente que na hora do dízimo de oferta fica de olho aqui para saber, né, se o irmão está dizimando ou se só pega o envelope e bota e joga lá dentro para dizer que dizimou, né, pessoal? Então, a gente até pensou em botar como é o nome daquilo? Um tapete para não constranger poc, né? Porque aqui é madeira, a pessoa fala poc. Calma, meu irmão, fique em paz. Se for as 2 moedinhas da viúva, olha, tá beleza. O importante é se veio daqui, ó. Para Deus é isso que é importante. Para nós, o importante é que agrade a Deus. Então, meus irmãos, ele está dizendo isso. Sabe, pastor Paulo Júnior, ele foi recentemente, acho que é uma das pregações mais novas dele, disponíveis no YouTube, alguma coisa que ele fala do falso evangelho. Eu passei ela ontem na íntegra, lá na Formosa Betel, antes do estudo bíblico. E ele vai falar duramente, ele dá nomes, inclusive, dessas igrejas heréticas, desses falsos mestres. E ele vai dizer no final que esse pessoal, ele tem um poder financeiro do lado deles. Eles são pessoas extremamente ricas, eles têm os seus jatinhos particulares, eles têm as suas mansões, as suas casas na Europa, nos Estados Unidos, eles têm os seus helicópteros, eles têm maquiadores particulares, eles têm cirurgiões plásticos, eles têm tudo à sua disposição que o dinheiro pode comprar, eles têm poder. Muito dessas igrejas têm deputados que eles elegeram, tem senadores, governadores, prefeitos que foram eleitos com votos de crentes. Ele tem um poder político, ele dá uma ligação muitas vezes e demite você do seu emprego, ele manda um policial investigar a sua vida. Eles têm esse poder do lado deles, mas como disse o pastor Paulo Júnior, de uma forma muito feliz, eles não têm o poder do Evangelho. O poder do Evangelho é só para os crentes de verdade. As
pessoas podem não dar nada por mim, por você, e normalmente não dão mesmo. Quando a pessoa chega e olha, o pastor é esse aqui? Uma vez eu estava sentado aqui, eu sempre conto, né? Sentado, estava tendo louvor, e aí tinha vindo um pastor que falou pelo telefone que queria comigo. E aí ele me viu aqui sentado assim do lado, prestando atenção. Ele disse: que hora o pastor presidente vai chegar? Eu digo: olha, o pastor ele está aqui, o presidente não sei, é só com Lula, Dilma, o pessoal lá, né? E normalmente é assim, porque as pessoas, e essa dificuldade, eu fico muito feliz quando eu estudo, por exemplo, a carta de Timóteo, porque eu vejo como Paulo colocou Timóteo em Éfeso e as pessoas tinham um obstáculo muito grande de ouvir as coisas que Timóteo ensinava e de respeitar Timóteo como líder pela jovialidade de Timóteo. E Paulo fala isso expressamente na carta. Então, graças a Deus, né? As referências sempre são a igreja do pastorzinho, o maluquinho que quer fazer tudo diferente. Então, graças a Deus, né? Continuem dando essas referências que são extremamente motivadoras. E o Senhor é o poder. É do Senhor que vem a nossa força. Por que a gente persevera mesmo diante de um universo tão adverso? Pessoas de dentro, pessoas de fora falando mal de você, muitas pessoas desestimulando você, dizendo que você é maluco, que você não devia pregar essas coisas, e a gente fica pensando: Senhor, será que é isso mesmo? Porque assim, não está mudando, Senhor, a vida de ninguém. Como é que vai ser isso? Sabe, as pessoas, você vai para uma igreja do falso evangelho, você vê todo mundo feliz, rindo, saltitando, abraçando o pastor praticamente bota um tapete vermelho para o pastor passar. Você já viu isso? Daqui a pouco bota até pétalas de rosa para o pastor passar. Aqui, meu filho, se bobear, bota até veneno de rato na minha água, né? Mas não vai me matar porque é ungida. Amém? O Senhor vai lá e repreende em nome de Jesus, né? Mas tem gente que, se pudesse, dar uma cusparada assim: meu filho não tem um problema de cuspe. Quando minha filha era pequenininha, eu chupava o catarro dela do nariz para poder limpar, que o médico dizia que tinha que limpar desse jeito. Então, graças a Deus, eu não tenho nojinho. Então, é isso que a gente enfrenta, meu irmão. Mas o Senhor está dizendo aqui: os poderosos é que vão se dar mal no final. Sabe? O Senhor Jesus, em determinado momento do seu ministério, ele diz: Pai, eu te rendo graças. Por que o Senhor Jesus está rendendo graças ao Pai? Porque ocultaste estas coisas dos sábios e instruídos e revelastes aos teus pequeninos. Olha a gente na Bíblia. Sabe um lugar que eu me vejo na Bíblia? Se você não se vê na Bíblia, meu irmão, se veja, né? Você pode se ver na Bíblia naqueles que são destruídos ou naqueles que são salvos, né? Depende da sua consciência. Mas você sempre vai se ver lá na Bíblia. E eu vejo lá na Bíblia, quando o Senhor usa o apóstolo Paulo para falar à igreja de Coríntios, ele diz: eu escolhi as coisas loucas do mundo. Só isso para explicar Deus. Só isso para explicar a CCVE, né? As coisas loucas do mundo. É para olhar para a vida de vocês, meu irmão. Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. É isso que está existindo aqui. Sabe, é o pessoal aqui que é todo mundo nota 10. É o pessoal que tirou 10, que fez Harvard, que fez a faculdade de economia, sabe, lá em Cambridge. E esse pessoal aqui, o Senhor está dizendo: vou pegar todo mundo. Vou pegar. Mas, Senhor, esse pessoal, tudo que eles fazem é ganhar dinheiro. Pois é, deixa eu lhe dizer uma coisa: para alguém ficar rico, alguém tem que ficar pobre. Você sabia disso? Você sabia que grande parte, que 90% dos recursos mundiais estão na mão de menos de 10% da população do mundo? Você sabia que se houvesse uma distribuição equalitária, uma distribuição equitativa das riquezas, não existiria fome no nosso mundo? Você sabia disso? Pois é, meu irmão. Se você estudar um pouquinho de geopolítica, você vai se assustar com a perversidade desse sistema capitalista. E eu não estou defendendo o socialismo não, viu? Porque nos países que foi instituído foi pior ainda, né? Que eles ainda matavam um monte de gente. Por quê? Teve dedo do ser humano, não presta. Ser humano tocou, pecado, pecado, pecado. Então não presta. Então é bom que a gente entenda isso, sabe? Nós não somos desavisados, nós sabemos o que está acontecendo ao nosso redor. Por isso, cuidado, não permita que esse sistema faça de você uma mercadoria e nem um consumidor. Você não precisa ter o celular que lançou agora. É uma maluquice. Às vezes a pessoa tem um celular novinho, mas porque a Apple lançou o i6, né? Você devia se preocupar com o i de Jesus, né? Lá que está em Mateus 23. Mas o pessoal tem um iPhone 5 novinho. Não estou falando da nossa realidade, mas em países desenvolvidos. E aí vai lançar o
iPhone 6 amanhã. É fila. É fila nas lojas, a gente se batendo para ter um iPhone 6. Meu filho, o seu 5 está funcionando? Tá, aí por que você quer o 6? É porque é novidade. Não quero ficar para trás. Sabe? Esse é o mundo que a gente vive. E deixa eu te dizer, sabe por que no Brasil não é assim? Porque não tem dinheiro, pessoal, aqui. Porque se tivesse era assim também. Então tomemos cuidado para que esse sistema não nos influencie como tem nos influenciado. Por exemplo, você já viu hoje em dia o desespero para você ter uma casa própria? Você já viu? Não estou dizendo que se você não tiver condição, você não trabalhe, não construa sua casa ou não adquira seu imóvel. Não há problema nisso. O problema é quando você coloca isso como meta de vida. Isso é o problema. Porque ou você está buscando a casa própria ou você está buscando o reino de Deus. Não tem como buscar as duas coisas ao mesmo tempo. E eu tenho visto pessoas que têm se esfriado na fé porque têm buscado determinadas coisas do mundo. E essas pessoas já foram exortadas e continuam seguindo o mesmo caminho. E a Bíblia já disse: exorta o homem faccioso 2 ou 3 vezes, depois disso, meu irmão, só ora. Então, a gente tem que perceber, muitas pessoas têm se esfriado na fé por conta disso aqui. Então tem que trabalhar 2 vezes mais para comprar algo, para fazer uma viagem, para fazer isso, para fazer aquilo. Meu irmão, deixa eu lhe dizer uma coisa: se o seu trabalho está lhe afastando de Deus, repense o seu trabalho. Não permita que nada se coloque entre você e Deus. Se qualquer coisa existir entre esse caminho de você até Deus, o nome disso é ídolo. Ídolo é qualquer obstáculo que se interponha entre você e Deus. Por isso, meus irmãos, essa nação está sendo tão disciplinada pelo Senhor, porque ela tem influenciado o povo de Deus a pecar. Se lembra quando o Senhor Jesus diz: ai daqueles que fizerem tropeçar um dos meus pequeninos? Esse pessoal estava fazendo tropeçar um bocado. O que será que o Senhor Deus e o Senhor Jesus vai fazer quando na sua volta enxergar aqui no Brasil propriamente o mercado gospel? Você já imaginou se o Senhor Jesus voltar na hora do Clama Bahia? Já imaginou? O pessoal lá, e disse que esse ano vai ter até camarote open bar. Já pensou o Senhor Jesus voltando? Vendendo tudo lá dentro, como se fosse uma grande Babilônia. Já pensou o Senhor Jesus voltando em uma marcha para Jesus? Aí Jesus pergunta: o que é isso? Aí é uma marcha para Jesus. Jesus: eu estou aqui, eles não estão marchando para mim não. Você já imaginou? Sabe, meus irmãos, o que tem envergonhado? O que nos envergonha não é o que o ímpio faz, é o que aquele que diz-se crente faz. Eu fico assustado com determinadas coisas que algumas pessoas que se dizem crente faz. Porque do ímpio a gente pode esperar qualquer coisa, mas do crente, daquele que se diz um servo do Senhor, que o Senhor nos ajude. O Senhor Deus formou este desígnio para denegrir a soberba de toda beleza e envilecer os mais nobres da terra. Percorre livremente como o Nilo a tua terra, ó filha de Tarsis, já não há quem te restrinja. O Senhor estendeu a mão sobre o mar e turbou os reinos, deu ordem contra Canaã, para que se destruíssem suas fortalezas, e disse: nunca mais exultarás, ó oprimida filha de Sidom. Levanta-te, passa a Chipre, mas ainda ali não terás descanso. O Senhor está dizendo: o bicho vai pegar para o seu lado. Sabe, meus irmãos, uma das coisas que o homem nunca entendeu, desde a queda em Adão, basta que você estude a Bíblia. Se você estudar a Bíblia, você vai ver que o homem nunca entendeu que ele não pode com Deus. Não dá para o homem vencer a Deus. Mas o homem tem tentado isso desde o começo. Desde o começo o homem tem sucumbido à influência diabólica e tem tentado fazer as coisas de uma forma em que ele se coloque acima de Deus. Você vê isso pelo pecado, como ele entra: serás iguais a Deus. Você vê isso quando Caim, sabe, ele mata o seu irmão e acha que Deus não viu nada daquilo. Por acaso eu sou guardador do meu irmão? Você vai vendo isso com Lameque, quando ele diz: olha, se Deus disse que se alguém matar Caim, ele vai vingar 7 vezes, se alguém ferir Lameque, ele vai vingar 70 vezes 7.
E a maldade só tem se multiplicado. Você vai ver isso na época de Noé. Quando Noé prega durante 100 anos que Deus vai destruir a terra, e o povo fica o quê? Bebendo, se casando, festejando. O Senhor destrói toda a terra, e aí recomeça tudo de novo, sabe? Noé vai de Gênesis 6 a 9, quando chega em Gênesis capítulo 11, olha o homem construindo a torre de Babel. Olha, a gente vai construir uma torre tão alta que a gente vai bater na porta do céu e vai dizer: eu vou entrar porque eu quero entrar, e eu quero ver Deus esse que vai me impedir de entrar no céu. E aí Deus colocou línguas estranhas e dispersou os homens pelo mundo. E você vai vendo isso no decorrer da Bíblia toda. Como o homem acha que pode contra Deus. E finalmente, na nossa época contemporânea, alguns séculos atrás, influenciado pelo humanismo, surge uma teologia chamada, de teologia arminiana, que vem dizendo que o homem tem um livre-arbítrio. Não é mais Deus que determina quem vai para o céu ou vai para o inferno, mas é o homem que tem liberdade de escolha. Eu já ouvi em vários cultos que a pessoa me dizia assim: olha, ninguém pode impedir o agir de Deus na sua vida, só você. Deus é mais fraco que eu. E se eu posso impedir o agir de Deus, quem é o cara? Não é Deus, sou eu. Eu sou o cara. Deus não veio não, viu? Hoje eu não estou afim, viu, Deus? Você já imaginou? Jonas tentou fazer isso, né? Você viu o que aconteceu com Jonas, né? Então, meus irmãos, perceba que isso que Tarsis, isso que Sidom, Tiro imaginavam, é o que tem passado pela mentalidade de muitos crentes. Eles podem fazer as coisas do seu jeito, que não vai dar em nada. Deixa eu lhe dizer, isso se passa na mente de crentes verdadeiros, inclusive. Sabe qual é o grande exemplo disso? Davi. Todos sabem o que aconteceu com Davi quando ele não foi para a guerra. Ele adulterou com Batseba. Ele achou que ninguém tinha visto. Batseba engravidou. E aí agora, ela é casada. Como é que vai ser isso? Chama o marido vai ter relação com ela, e aí ela vai enganar o marido e dizer que o filho é dele, mas o marido era mais crente que Davi. Diz: olha, como é que eu posso ter relação com a minha mulher se os meus soldados estão no campo de batalha? Aí Davi diz: então eu vou embriagar esse miserável. E nem embriagado Urias pecou. E Davi disse: então só tem um jeito, matar ele. Aí Davi escreve uma carta para Joabe e diz assim: bota Urias em um lugar perigoso para que ele morra. E Urias morre. E Davi achava que ninguém tinha visto nada. O que é que Davi faz? Já que Urias não está mais no meu caminho, e Betseba é uma mulher muito bonita, vou casar com ela. Casa com Betseba. Davi, olha, tudo beleza, Betseba grávida, Davi se casou com uma mulher muito bonita, né? E aí, meu filho, chega um tal de um profeta Natan. Olha o problema. É por isso que tem crentes que a melhor coisa que ele podia fazer era não vir para a igreja. Por quê? Porque aqui ele vai ouvir coisas que normalmente ele não gostaria de ouvir. Davi, vou contar uma historinha para você, Davi. Diga, Natan, você é homem de Deus, Natan. Às vezes eu fico até com medo, né? A pessoa chega: pastor, o senhor é homem de Deus. Eu digo: meu Deus, quero ver depois da pregação. Então, aí Natan chega e diz assim: olha, Davi, tinha lá um homem, tinha sua ovelhinha, ela dormia com ele, era da família, mas tinha um outro homem, rico, poderoso, e aí esse outro homem tinha um convidado, estava com fome, em vez de pegar uma ovelha, um animal do seu, ele foi lá e pegou daquele que só tinha uma. Aí Davi se indignou. Olha o pecado dos outros, a gente fica indignado rapidinho, né? No nosso, meu filho, a gente quer botar para baixo do tapete. Ninguém viu. E aí Davi chega e diz: olha, esse miserável, ele tem que fazer isso, eu vou pegar ele, quem é ele? E Natan diz: gente, Davi, é você. Aí a gente tem que pensar: Davi disse isso? Não, Davi não disse isso não. Quando a ficha caiu, Davi disse: como um homem segundo o coração de Deus, pequei. A ficha caiu de Davi: eu pequei mesmo, fiz bobagem, fiz muita bobagem, Senhor, me perdoa. Agi pelo impulso animal e pequei contra ti, Senhor, me perdoa. E Deus disse: Davi, meu filho, eu vou lhe perdoar, mas eu também vou ter que te corrigir. E o negócio vai empenar para o seu lado, Davi. E a gente já sabe o que foi que aconteceu com a família de Davi. Então, meus irmãos, é importante que a gente entenda: Deus, ele é longânimo.
Deus está vendo o que está acontecendo aqui. Ele sabe quem é que tem uma adoração verdadeira ou falsa. Ele sabe quem traz oferta para Ele de todo o coração. Ele sabe quem está fazendo tudo que pode e quem não está. Ele sabe quem louvou de todo o coração e quem tratou o louvor como se fosse algo indiferente, desprezando até os irmãos do louvor. Ele sabe de tudo isso. E naquele dia você vai ter que dar conta para Ele. Sabe, eu sou só um mensageiro. O problema é o dono da mensagem. Olha o Deus grandão. Um anjo dele, 185 mil soldados mortos, a gente viu hoje de manhã aqui. Um anjo. Você já imaginou o tamanho desse Deus? Que um anjo matou 185 mil pessoas em uma única manhã, como se não estivesse fazendo nada. Meus irmãos, esse Deus que nós temos como Pai, Ele é tão santo, 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 que os querubins não podem sequer olhar para Ele. Você já imaginou o tamanho desse Deus grandão e a santidade dele? Para a gente chegar e achar que vamos fazer as coisas do nosso jeito, de um jeito que agrida a Deus e a sua santidade, que Ele não vai fazer nada. Ele vai ficar só olhando para a gente e dizer, não! Deixa eu lhe dizer uma coisa, Deus não é Eli. Muitas pessoas confundem Eli com Deus por causa do nome, né? O nome Eli, dependendo da pronúncia, significa Deus em hebraico. Eli viu o pecado dos seus filhos Ofni e Finéias e fez que não viu. Sabe o que é que Deus faz com o pecado dos seus filhos? É só você olhar para a cruz. Ele foi transgredido, ele foi moído pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Se você tem dúvida do quanto o pecado é ofensivo a Deus, basta você olhar para a cruz de Cristo, e você vai ver como Deus trata o pecado dos seus filhos. Deixa eu lhe dizer uma coisa: todas as pessoas vão ter que dar conta dos seus pecados. Aqueles que se arrependeram, Cristo pagou o pecado deles. Aqueles que não se arrependeram, eles vão pagar os seus próprios pecados no inferno durante toda a eternidade. Só existem esses dois grupos de pessoas: os que Cristo pagou o pecado, e aqueles que pagarão o seu próprio pecado com o salário do pecado, que é a morte eterna no Sheol. Por isso, meus irmãos, é tão importante a gente olhar para esse tipo de relato e não permitir que essas coisas nos influenciem. Fechando essa parte da destruição, versículo 13: eis a terra dos caldeus, povo que até há pouco não era povo, e que a Assíria destinara para os sátiros do deserto, povo que levantou suas torres e arrasou os palácios de Tiro e os converteu em ruínas. Uivai, navios de Tarsis, porque é destruída o que era a vossa fortaleza. Então aquilo que você tinha como fortaleza, Deus vai destruir. Sabe o que é que Jó vai dizer? Aquilo que eu mais temia sobreveio. Você sabe onde é que você faz a sua fortaleza? Na área sua que você acha mais sensível, na área sua onde você guarda o seu tesouro. Meus irmãos, por exemplo, se você for olhar o muro de um cofre de banco daquela empresa, tem uma empresa aqui, eu acho que é Nordeste Segurança, não é? Uma empresa de carro forte, que guardam valores, né? Assim, você já viu o muro dessa empresa? Você já viu a quantidade de seguranças que tem nessa empresa, porque guardam valores altos lá dentro? Meu filho, agora você já viu o muro de um barraquinho em uma favela? Praticamente a porta fica aberta, né? Não tem nada de valor para levar lá dentro. Mas normalmente a gente bota uma fortaleza naquilo que tem valor, e o Senhor diz assim: a sua fortaleza eu vou destruir. Eu quero mostrar para você que o seu poder é nada comparado com o meu. Por isso que a nossa força, ela só pode vir do Senhor. Por isso que o Senhor tem que ser a nossa fortaleza, e não nada que a gente coloque a nossa confiança. Muitas pessoas têm colocado a sua confiança no dinheiro. Existem pessoas que colocam a sua confiança num plano de saúde. Ah, quando eu tiver um plano de saúde, deixa eu lhe dizer, quem tem plano de saúde morre também, viu?
Se você for para o hospital, sabe, o Sírio-Libanês, o hospital mais caro do Brasil, um monte de gente morre lá. Eu poderia dizer para você nome de 3 ricos famosos que morreram lá esse ano passado. Ano passado você viu um cantor no Ascensão morrer num acidente de carro. Há 10 anos atrás você viu a banda mais famosa do momento, os Mamonas Assassinas, morrendo em um acidente de avião. No ano retrasado, foi um ano retrasado, você viu um dos políticos presidenciáveis morrer também em um desastre de avião. No ano passado, partes da diretoria do Bradesco, pessoas extremamente ricas, tinham saído de uma audiência com o ministro da Fazenda em Brasília, o avião deles caiu, morreu todo mundo. Irmão, não só morre quem está no SUS, não. Porque quem vai salvar você não é o médico e nem o remédio, é o Deus que usa o médico e o remédio. O crente não vai fazer briga por causa de SUS ou isso, não. O crente confia em Deus. Sabe, se nós morássemos todos na Suíça, um país de primeiro mundo, onde tudo é de primeira, pois é, você não podia confiar naquele sistema também, não. Você tinha que confiar em Deus. Sabe por que o pessoal da Europa está todo mundo desviado? Porque a riqueza deles virou a fortaleza. Sabe, lá nos Estados Unidos, quando há anos atrás teve uma quebra financeira, um monte de gente se matou. Porque a fortaleza deles era o dinheiro. A fortaleza do crente é o Senhor. O Senhor é a nossa força. O Senhor é a nossa fortaleza. É isso que nós precisamos repetir e repetir e repetir para nós mesmos, para que jamais tiremos a nossa confiança única e exclusivamente de Deus. Sabe, meus irmãos, quando nós chegamos a ver muitas vezes cristãos, pessoas entrarem e sair da igreja, muitas vezes a gente pregar para 4 ou 5 pessoas, meu Deus, a igreja vai fechar, como é que vai ser? Vai fazer 5 anos agora. E se Deus quiser que feche, a gente vai pregar. Tem o Alto das Pombas, não tem um monte de lugar, tem o Formosa Betel que não paga aluguel, né, meu filho? Graças a Deus a gente prega lá também. A gente não precisa disso daqui. A gente precisa de Deus. A gente precisa do poder do Evangelho. A gente precisa do Espírito Santo em nós. Mas enquanto o Senhor nos enviar recursos para manter essa obra, nós estaremos aqui porque o Senhor é a nossa fortaleza. Nós não dependemos de dízimos e ofertas para estarem aqui. Muitas pessoas se escandalizaram quando eu disse, olha, a gente não vai ter mais momento de pedir dinheiro aqui. Pessoas até supostamente que estavam à frente disseram assim, olha, não, mas e aí como é que vai ser? Vai ser o seguinte, Deus vai tocar no coração de quem Ele quiser e pronto. É isso que é a igreja. Sabe, quando uma pessoa vem aqui para um culto na CCVE, ela sente a diferença, ela sabe que o culto é diferente, que o foco da gente não é dinheiro, que o foco da gente é salvação. Sabe, quando a irmã do irmão esteve aqui no final do culto, ela foi perguntar a ele, porque não tem momento de dízimo e oferta, e ele teve a oportunidade de dizer do evangelho que a gente prega aqui. Não, aqui a gente não tem momento assim não, aqui você dá o que quiser na hora que você quiser, mas eu vou falar assim, a pessoa disse, isso é diferente. Precisa haver uma diferença entre aqueles que são de Deus e os que não são. É verdade. O pastor, hoje, Marco Graconato, estava ensinando sobre um tema um pouco diferente, mas ele usa justamente essa questão da liberdade cristã. Nem tudo aquilo que me é lícito me convém. E ele deu o exemplo seguinte, se eu vou morar em um país, e o sapato que eu mais gosto é igual esse sapato branco aí de Rodolfinho, bonito, olha para ali, rapaz, bonitão, meu filho, glória a Deus. Então ele está lá, o sapato dele é bonitão, mas lá nesse país que ele foi morar, todos os ladrões daquele país, todos os drogados só usam sapato branco porque é uma marca da gangue local. Ele vai usar sapato branco? Vocês sabem que aqui no tráfico existem inclusive marcas, tem uma determinada facção que a marca é um determinado sinal. Não vou nem dizer porque não faz parte da nossa realidade. Mas então, e eu vou usar essa marca? Eu vou usar uma blusa com essa marca? Não, meu irmão. Mas tem problema, é pecado? Não, não é pecado, mas não me convém. Muitas coisas são lícitas por crente, mas não convém. Por quê? Porque se todo mundo está fazendo isso, eu sou crente, eu não vou fazer.
Ah, mas não é pecado. Sim, não é pecado, mas não me convém. Eu sou crente, eu não sou do mundo. É isso que a Bíblia nos aponta. O crente tem que ser diferente. A pessoa tem que olhar para você e dizer: rapaz, fulano é crente. Porque você viu como ele senta, como ele levanta, como ele anda, como ele fala? Ele é crente. Viu como ele se veste? Ele é crente, rapaz. Eu sei que ele é crente. Você precisa ser diferente, meu irmão. A igreja contaminada por esse mundanismo capitalista, você não sabe mais quem é crente e quem não é. Mas nós não. Nós perseveraremos no ministério da oração e da palavra, fazendo a vontade daquele que nos chamou. Os versículos finais, meus irmãos, eles dizem o seguinte: fala da reconstrução. A partir do versículo 15: naquele dia Tiro será posta em esquecimento por 70 anos, segundo os dias de um rei. Mas no fim desses 70 anos dar-se-á com Tiro o que consta na canção da meretriz: toma a harpa, rodeia a cidade, ó meretriz, entregue ao esquecimento, canta bem, toca, multiplica as tuas canções, para que se recordem de ti. Fim dos 70 anos, o Senhor atentará para Tiro, e ela tornará ao salário da sua impureza, e se prostituirá com todos os reinos da terra. Sabe o que ele está dizendo assim? Ele está dizendo: ó, eles eram ímpios, e aí eu vou julgar eles vão ficar 70 anos de castigo, e quando passar o castigo deles, eles vão ser mais ímpios ainda. Meu irmão, você acha que sofrimento converte alguém? Não. Basta você ir visitar um preso. A pessoa fica preso 5, 6, 7, 10 anos, e normalmente ele vai sair de lá mais embrutecido do que quando ele entrou. As pessoas normalmente que são espancadas, elas, quando curam as suas cicatrizes, elas saem com desejo de vingança, ódio. E aqui a gente vai ver a mesma coisa. Aquele povo tinha sofrido, eles tinham sido destruídos completamente. 70 anos haviam se passado. Um novo rei agora se tornou favorável a eles. O que é que eles vão fazer? Vão continuar se prostituindo. Às vezes, por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes a gente está orando por determinadas pessoas e a gente está achando que determinado sofrimento vai converter a pessoa. Então você está orando por uma pessoa, ou às vezes você não está nem orando pela pessoa, né, como deveria orar, e aquela pessoa começa a sofrer. E essa pessoa às vezes no sofrimento vem para a igreja. E essa pessoa aparentemente está buscando a Deus. Aqui já aconteceram muitos casos. E essa pessoa aparentemente está buscando a Deus. Meu filho, quando essa pessoa está assim, ó, ela está buscando a Deus, quando aliviou o botão, ah não, e essa igreja é muito assim, fechada, a gente não pode nada, absurdo, eu quero até ser crente, mas desse jeito. Quando estava assim, ó, ai, eu quero Jesus, folgou, ah, eu vou ter Jesus do meu jeito, tá? Do meu jeito. Teve uma pessoa que eu estava mandando mensagens e a pessoa só estava dando amém, amém, amém. Aí eu botei: arrependemos. Já tem um tempo que eu estou esperando um amém, viu? Ainda não veio. É difícil. Porque essa é a realidade. Por que eu estou dizendo isso assim de maneira bem forte para frisar? Porque eu e você normalmente evangelizamos as pessoas na emoção. E o nosso coração é enganoso. E aí o que é que acontece? Nosso coração nos engana, a gente se frustra, se decepciona com as pessoas. E o que é que acontece? A gente para de evangelizar porque a gente está chateado com alguém que nos decepcionou. Porque na época do sofrimento buscou a igreja, mas aí quando aleveou a pessoa, ó, meu nome é tchau, e você fica: deixa estar, como me pedir ajuda, vai ver, eu ainda vou pisar. Meu filho, deixa eu lhe dizer uma coisa. Determinado homem disse a seguinte frase: quando um perverso fizer algo de ruim contra você, perdoa-lhe, para que não sejam dois perversos. Sabe, essa pessoa que vem de uma maneira falsa para a igreja era um perverso. Por isso que Jesus chama aquelas pessoas de geração perversa, que pede o quê? Um sinal. Aquelas pessoas só queriam um sinal de Jesus. Jesus, me dá minha cura. Você viu os 10 leprosos?
Quando eles viram que estava curado, meu nome é tchau, não é para ele voltar para agradecer a Jesus, quero nada, eu vou me divertir. Eu fico, sabe, tem um rapaz, e eu até gostava dele, falava bem dele, hoje em dia eu não falo tão bem dele, porque ele é do Evangelho da Prosperidade, e ninguém que é do Evangelho da Prosperidade a gente tem como falar bem. É aquele que nasceu sem braço e sem perna, alguma coisa do Nick Voigt, alguma coisa assim, né? E aí mostra ele assim, eu nasci sem braço, sem perna, e eu surfo, e eu jogo bola. Meu filho, eu estou perguntando se você surfa ou joga bola. O importante é isso, surfar e jogar bola? O importante é que você não tem braço nem perna e você tira foto para as revistas, é isso que é importante agora? Qual foi a música que o irmão cantou? Que ele cresça e eu diminua. Irmão, o importante não é a gente se divertir, o importante é a obra de Deus ser feita. Tem muitas pessoas que querem apenas aparecer. Tem muitas pessoas que querem apenas usar o Evangelho para obter isso aqui, ó. Não, eu soube que pastor estava dando bem. O irmão João mesmo parou de trabalhar, disse que agora vai investir nessa carreira, né, meu irmão? Juninho mesmo está se aperfeiçoando. Diz que ele está se preparando aí, vai para um congresso internacional desses aí. Então, as pessoas têm vindo dessa forma. E às vezes elas chegam debaixo de sofrimento, mas como eu disse, quando esse sofrimento alivia um pouquinho, elas voltam para as mesmas iniquidades. E Pedro diz, né, se cumpre a respeito dessas pessoas que a porca lavada volta a revolver-se no seu próprio vômito. Sabe o que a Bíblia diz dessas pessoas? Era melhor que nunca tivessem ouvido o Evangelho. Era melhor que nunca tivessem ouvido. Porque ouviram, não praticaram, o negócio vai pegar. Por isso a gente tem que tomar cuidado com o nosso coração. Sabe, meus irmãos, todas as vezes que eu estou orando, eu sempre lembro de uma igreja, a igreja de Éfeso. Aqui, pela misericórdia e pela graça do Senhor, como na igreja de Éfeso, o Senhor tem nos dado da sua palavra. Nós não somente pregamos o verdadeiro Evangelho, ensinamos ele, como buscamos viver ele também. E por conta disso, meus irmãos, por Satanás saber que não pode nos atacar com as heresias, ele vai atacar o nosso coração. E ele tem enviado para essa igreja pessoas e mais pessoas com o objetivo de destruir o nosso coração. De alguma forma, da gente não praticar aquilo que a gente fala. Do amor que o Senhor coloca nos nossos corações ser destruído. Por isso que eu te digo, meus irmãos, é muito fácil ser crente em uma dessas igrejas dominicais. Você já viu a igreja dominical? Você só vai uma vez por semana e você não sabe nem o irmão que senta atrás de você. E aí você dá paz pro Senhor para todo mundo. Eu amo você, veja, né? Mas nunca viveu nada, não sabe da realidade. Quando a igreja termina, meu filho, as pessoas, olha, vão embora. Ninguém sabe quem vai pegar ônibus, quem não vai, quem está comendo, quem não está. Ninguém sabe nada. Primeiro que se for pobre não deixa nem entrar, né? Pelo traje, olha, meu irmão, aqui você não pode, viu? Então, você vê uma realidade dessa na igreja. E esse tipo de realidade é o que tem mais proliferado. Então as pessoas chegam aqui e elas encontram esse ambiente propício às suas perversidades. Aquele pastor otário, normalmente é assim, ele perdeu até expressão. Normalmente é esse tipo de pensamento que as pessoas têm ao meu respeito. Porque a gente procura sempre contornar situações, falar com amor, e às vezes as pessoas pisam mesmo, né? E falam coisas pesadas pra gente, a gente tenta orar e tenta sempre contornar de acordo com o princípio cristão. Mas, meu irmão, é difícil. É difícil ser crente assim. Mas o Senhor já tinha nos avisado. Por se multiplicar a maldade. Então, meus irmãos, se você tem que guardar alguma coisa essa noite, guarde o seu coração. Porque você está ouvindo a verdade. Satanás sabe que não pode mais vir com heresia para cima de você. Então ele não vai atacar sua mente, ele vai atacar seu coração. Ele vai enviar pessoas e mais pessoas para tentarem machucar o seu coração. Ele vai enviar pessoas para te enganarem. Ele vai enviar pessoas para mentirem para você. Ele vai pegar pessoas próximas a você para te apunhalarem pelas costas, para tentar endurecer o seu coração. E se você acha que isso é demais, meu Deus, por que você permite isso? Você se lembra que
Toda vez que a gente ceia, lá no capítulo 11 de 1 de Coríntios, no comecinho da nossa fala em relação à ceia, diz: na noite em que ele foi traído, sabe Jesus? Ele foi traído por um dos seus 12. Aquele que põe a mão no prato comigo é o que vai virar o seu calcanhar contra mim. Sabe como é que Judas traz Jesus? Com um beijo. Judas era um traidor, mas Jesus olha para Judas e diz: amigo, a que vieste? Você tem essa capacidade de identificar a pessoa que está lhe traindo, que daqui a alguns instantes você vai ser espancado e morto por causa daquela pessoa que lhe entregou, e chamar aquela pessoa de amigo? É o que Jesus busca ensinar para a gente. Sabe, meus irmãos, essa é a realidade, porque senão a gente vai ser igual o pessoal de Tiro. A gente tem os nossos 70 anos, onde a gente sofre e passa por adversidades que o próprio Deus envia para a nossa vida, como a gente viu aqui. Mas aí quando o Senhor folgar um pouquinho o nosso colarinho, agora vai ser do meu jeito. Porque já passaram-se os 70 anos, eu voltei a ter dinheiro, se eu estou tendo dinheiro, se está tudo certo é porque Deus tem me abençoado, então agora vai ser do meu jeito. Tomemos cuidado. Com Deus não se brinca. Deus não se deixa escarnecer. Tudo aquilo que plantar vai colher. O irmão José nos lembrou segunda-feira que esse versículo ele não está sendo dito de uma forma solta. O apóstolo Paulo está dizendo naquele capítulo 6, olha, se preocupem com aqueles que evangelizam você. Se preocupam com aqueles que ensinam você. Meus irmãos, longe de mim querer cobrar qualquer coisa de ninguém, porque o Senhor tem me ajudado a aprender a estar contente em toda e qualquer situação. Nem sempre é fácil, mas Ele tem nos ajudado. Mas eu quero te dizer uma coisa, é minha obrigação ensinar a Bíblia, eu tenho que ensinar ela. Se você não ora pelo seu pastor, eu desconfio se o seu cristianismo é verdadeiro. Se você não se preocupa com a manutenção da igreja que você congrega, eu desconfio se o seu cristianismo é verdadeiro. E não se assuste, exatamente pelo que eu estou dizendo, muitas pessoas já abandonaram a igreja. Muitas pessoas. Algumas pessoas que já estão aqui há mais tempo, já puderam contemplar essa realidade. Quantas pessoas entraram e saíram justamente porque a gente ensinava a Bíblia. Você quer que uma pessoa se incomode? E quando eu falo pessoa, não são vocês, porque eu quero crer que todos vocês são crentes. Você quer que um ímpio se incomode, basta com que você fale a verdade. O crente não se incomoda com a verdade, ele agradece pela verdade, porque ele sabe que a verdade liberta. Mas aquele que é um ímpio, está dentro da igreja dos crentes, quando ele ouve uma verdade, ele se incomoda com aquilo, como se tivesse comichão nos ouvidos. Isso a gente já pôde contemplar muitas vezes para a nossa tristeza. Mas ele termina de uma forma bastante importante para que eu e você como crente saibamos. Versículo 18: ganho e o salário de sua riqueza serão dedicados ao Senhor. Não serão entesourados nem guardados, mas o seu ganho será para os que habitam perante o Senhor, para que tenham comida em abundância e vestes finas. Sabe o que ele estava dizendo? Vocês estão enriquecendo, não estão? Mas eu vou pegar o dinheiro de vocês e vou dar para os crentes. Deus faz o que quer, quando quer, na hora que quer, de quem quer. Isso se cumpre de uma determinada maneira em Esdras 3:7. Quando Ciro, ele baixa um decreto, Ciro está governando todo mundo, Ciro ele era persa, ele havia destruído a Babilônia, e aí ele dá um decreto para a reconstrução do templo lá de Jerusalém, e você sabe de onde é que vem grande parte dos materiais? De Tiro e Sidom. Como Tiro e Sidom também eram cidades que estavam sendo dominadas pelo império persa de Ciro, ele diz: olha, vai reconstruir o templo lá do pessoal, e eu quero que vocês mandem material para eles, viu? Pio, o rei mandou, a gente obedece. Quem lembra da história de Esther? Minhas filhas amam aquele desenho animado. Eu acho que até teve aqui na salinha das crianças, que ensinou recentemente, não foi? Lá tem uma figura, eu sempre confundo os nomes. O que é do mal é Amã, né? Amã que é o do mal, isso. E Amã faz uma forca para matar quem? Mardoqueu. Mas aí a forca enforcou quem?
amou. A forca que ele fez para Mardoqueu, meu filho, foi a mesma que matou ele. O Senhor Jesus, quando ele vai falar contra a avareza, se eu não me engano, em Lucas capítulo 12, ele vai explicar. Determinado jovem vem até Jesus e diz assim: mestre, o meu irmão, ele está me devendo o dinheiro da herança, fala com ele para ele repartir comigo. E Jesus olha para ele e diz: vem cá, esse não é o meu papel. Eu por acaso sou juiz e partidor entre vocês, mas deixa eu lhe dizer uma coisa: vocês precisam entender um pouco a respeito de avareza. E Jesus conta uma parábola e diz: um homem rico, ele tinha uma grande colheita, tão grande, não dava para botar no seu celeiro, então ele pensou consigo mesmo: construirei celeiros maiores ainda para guardar tudo que é meu. E assim, no dia que ele termina de construir aquele celeiro enorme, ele diz: agora eu vou viver de renda. Naquela mesma noite o Senhor faz: louco! Ainda hoje eu virei buscar a tua alma. E o que você tem preparado, para quem será? A mesma coisa esse pessoal que só pensava em dinheiro. Meus irmãos, você vai perceber uma triste realidade que se cumpre até os nossos dias. Você vai perceber que os bilionários, eles morrem com bilhões nas suas contas correntes. Sabia disso? O ano passado, ou retrasado, morreu o dono da Apple. Aquele rapaz, teve até 2 filmes já a respeito dele. Qual é o nome dele, né? Steve Jobs, Ele morreu com uma fortuna de 56 bilhões de dólares. Algo em torno de mais de 200 bilhões de reais. Próximo mais ou menos à fortuna do irmão José, né? Pegando perto. Então, o Steve Jobs, ele tinha essa fortuna toda. Louco. O que você preparou, para quem será? E pasmem, sobre o Steve Jobs, ele era um workaholic. É uma palavrinha para dizer que ele era viciado em trabalho. Então, quando ele tinha 50 bilhões de dólares, tudo que ele queria era ter 51 bilhões de dólares. E quando ele completou 51 bilhões de dólares, e tudo que ele queria era 52 bilhões de dólares. E então agora ele queria 53 e 54, e ele tinha 56, provavelmente ele estava querendo 57. Mas aí ele morreu só com 56, coitadinho. 56 bilhões de dólares. E o que você tem preparado, para quem será? Porque ele não pôde levar. Ele não pôde. Se eu não me engano, parece que ele não tinha filhos. Não deu tempo para isso. E agora? Para quem será? Sabe? É isso que ele está dizendo. Ele está dizendo para essas pessoas viciadas em trabalho, em dinheiro, essas pessoas que dizem: porque tudo que eu quero é deixar um dinheiro para o meu filho. Deixa eu lhe dizer uma coisa: eu conheci várias histórias de pessoas que receberam a herança dos pais e que gastaram tudo em dias, meses, anos, e que depois vieram a viver na miséria. Não seria tão melhor esse pai deixar o testemunho que Davi deixou para o seu filho? A tal ponto de que quando Salomão pecou, sabe o que é que Deus disse para Salomão? Só não vou tomar o reinado das tuas mãos pela aliança que eu fiz com teu pai. Já pensou? É isso que eu quero. Eu quero que a minha comunhão com Deus influencie o relacionamento de meu filho com Deus. É isso que você devia querer. Essa é a maior riqueza que você pode deixar aqui na terra. Por isso que a gente toma cuidado. No capítulo praticamente inocente, hoje quando eu fui ontem, e hoje quando eu estava estudando esse capítulo, eu falei assim: o que é que a gente vai falar? Meu irmão, tem a coisa. Porque hoje em dia, o pecado que mais tem influenciado a igreja, por assim dizer, é o mundanismo. O mundanismo que tem como seu combustível o dinheiro. O comércio. Feito dentro das igrejas. E a gente vai vendo isso crescendo, crescendo, crescendo. Sabe, o irmão acabou de chegar aqui essa manhã me perguntando se tinha algum problema ele assistir os 10 mandamentos no cinema. E eu disse para ele: como assim? Isso é porque lá o pessoal da igreja, ele exigiu que os membros, cada um, comprassem 10 ingressos. O que será que eles querem? Vocês têm dúvida? Não, dinheiro? Não falei isso, né? O que será que eles querem? Sabe, o que será que essas igrejas que você tem visto na televisão querem? O que você acha que esses pastores da televisão querem? Será que eles estão preocupados com a sua salvação? Será que esse pastor que tem um salário de 150 mil reais e que diz que você precisa vender o seu carro e dar uma oferta de 3 mil reais para o novo templo que vai construir, você acha que ele está preocupado com a sua salvação? Você acha que ele está preocupado com a sua salvação? Mas eu aconselho você a se preocupar com ela.
Agora, sabe o que é mais assustador? É que as pessoas reconhecem esses homens como homens de Deus, e a mim e a vocês elas vão chamar de endemoniados. Sabia disso? Demoniado! Vamos com autoridade. Só se for autoridade, né? De touro. Porque a autoridade nenhuma. Os falsos mestres e os falsos profetas não têm autoridade. A autoridade só tem aquele que faz parte do verdadeiro corpo de Cristo. Ele se arrependeu, renunciou, carrega a sua cruz. Esse tem autoridade. Por isso, meus irmãos, eu quero só te relembrar 3 coisas que você já sabe. Você é crente. Amém? Quem é crente aqui, levanta a mão. Amém. Quem não for crente, a gente vai botar para ser crente, né? Essa água aqui está 10 graus abaixo de zero. Então a gente vai batizar você agora, né? Com a água cristã. Então quem é crente aqui, levanta a mão. Eu não vi. Amém? Ah, entendi. Tem um pessoal que está em dúvida, coçando a cabeça assim, né? No final a gente conversa com eles. Então, se você é crente, eu preciso te relembrar que você fez uma aliança com o Senhor. E quando você fez aquela aliança, às vezes a gente tem que lembrar, é como você vai tirar uma carteira de motorista, né? E aí você renova a carteira de motorista, e quando você renova a carteira de motorista, você tem que fazer exame médico, né? Então, pois é, vou fazer um exame aqui médico com vocês. Vocês se lembram do compromisso que vocês fizeram com o Senhor, amém? Sabe qual é o primeiro compromisso? Renunciar a tudo. Sabe, o sapato bonitão, meu filho, renunciar. Essa camisa bonita do irmão Renato, renunciar. Eu não vou nem falar da floral do nosso irmãozinho ali, né? Nosso veterano. Então, renuncia a tudo. Mas, pastor, eu tenho a maior dúvida nisso. O que é renunciar a tudo? Meu irmão, é muito complexo. Vocês estão com papel e caneta? É muito complexo esse assunto, então eu vou dar uma fórmula para vocês. Por favor, vocês anotem. Vocês vão ter que chegar em casa e vão ter que estudar, porque é muito complexo. Você renunciar a tudo significa renunciar. Repita comigo. Renunciar a tudo. Olha que coisa complexa, muito difícil. É dificílimo isso, né? E você vai andar comigo. Vou, renuncie a tudo. Ó Senhor Jesus, mas eu estou na fila da minha casa, minha vida. Pensei até que o Senhor fosse me ajudar. Sabe, eu vim para a igreja porque esse negócio aí, esses negócios da Lava Jato, e aí minha casa, minha vida me atrasou. Eu vim aqui para a igreja para ver se o Senhor me dá minha chave, né? E eu vou lhe dizer uma coisa: o Senhor Jesus disse o seguinte: o Filho do Homem não tem aonde reclinar as suas cabeças. Foi isso que ele disse. Então, meu filho, antes de você pedir minha casa e minha vida, é melhor você olhar para a vida de Jesus. Ore ao Senhor Jesus e diga: Senhor, se o Senhor puder me dar, me dê. Se não puder, não me dê. Porque o importante é que a sua vontade se cumpra, porque a sua vontade é melhor do que a minha. O próprio Senhor Jesus nos ensinou a orar dessa forma: seja feita a tua vontade, ó Pai, assim na terra como no céu. O próprio Senhor Jesus orou no Getsemane: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. No entanto, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Sabe por quê? É por isso que as pessoas saem daqui da igreja e elas vão para a igreja da prosperidade. Porque lá na igreja da prosperidade o pessoal ensina assim: oi, você tem que determinar. Então você nunca pode dizer: Pai, se o Senhor quiser. Não, isso significa que você não tem fé. Se você tem fé, você determina. Eu digo: rapaz, o pessoal está sem medo agora, viu? Você já pensou? Você chegar diante de um camarada, você já viu aqueles policial da Rondesp? Tudo pequenininho assim, né? 5 metros de altura, 4 de largura. E aí caiu, o guardinha da Rondesp, caiu um papel no chão, né? Aquele guardinha pequenininho da Rondesp. E aí você olha para ele: pegue aí! Você faz isso para ele? Você deixou esse papel aí, pega aí! O guardinha vai olhar para você. A mão deles normalmente é desse tamanho assim, né? E quando carinhosamente, né? Ele vai dizer: como assim? Então o pessoal às vezes tem mais respeito com a autoridade no nosso mundo do que com Deus. Deus, eu exijo que o Senhor conserte minha TV que quebrou. A gente está aqui orando pelo bebedouro. Aleluia, né? Se o Senhor quiser, tem água domingo. Se o Senhor não quiser, é garrafa mineral e glória a Deus, aleluia, né? Porque a gente não pode mandar, a gente só pode pedir. Porque quando a gente entrou, a gente renunciou a tudo. Segundo lugar, ele disse o seguinte para mim e para você:
Tem um presente para te dar. Ô Senhor, presente é... Você já viu crente? Crente gosta de presente. Não é à toa que os cultos que as pessoas mais gostam é o culto da chave. Tem gente que vai para os cultos que já leva chaveiro. É para receber. Veja assim, é uma chave na sua vida. Você mesmo aí, receba. Olha, você não tem chave não, é uma P. Cabra a mão aí, chá, né? Então a gente gosta desses cultos que tem presente. E aí o Senhor Jesus tem um presente para você, amém? Uma cruz. Igual essa aqui para você carregar. Amém? Esse é o presente que ninguém quer. O Senhor Jesus disse: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz dia a dia. Ah, a minha cruz. Minha cruz é minha sogra. Meu filho, deixa eu lhe dizer uma coisa. A sua cruz é a sua carne que está lá. É ela que precisa morrer ali. A sua carne, o seu egoísmo, a sua avareza, a sua ira, a sua luxúria. Quando eu falo sua, meu irmão, estou falando da minha também, porque somos todos iguais nessa luta. Então, são esses aspectos carnais da nossa vida que precisam estar naquela cruz. Foi naquela cruz que o Senhor Jesus levou os nossos pecados. E a nossa cruz é para nos lembrar disso. O quanto nós somos maus. O quanto nós precisamos lutar, como está escrito em Gálatas capítulo 5. Porque a carne e o espírito militam entre si. E finalmente, o Senhor Jesus disse que só tem um caminho a se seguir. Venham após mim. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Quando o Senhor Jesus começou a pregar esse tipo de discurso duro, a maioria das pessoas, milhares de pessoas que o seguiam, pararam instantaneamente de o seguirem, a tal ponto de ficarem só os 12. E o Senhor Jesus olhou para os 12 e disse: vocês têm certeza que vocês querem me seguir? Pedro, como representante daquele grupo apostólico, ele disse: para quem nós iremos? Só o Senhor tem a palavra de vida eterna. Meus irmãos, o Senhor Jesus não nos chamou para percorrer caminhos. Ele nos chamou para percorrer um único caminho. Sabe o caminho que você e eu estamos trilhando hoje? É o mesmo caminho que Paulo passou. Pedro, João, Tiago, Policarpo, John Hus, Martin Lloyd Jones, Spurgeon, Whitefield. É o mesmo caminho que todos esses mártires que perderam a sua vida nas perseguições da igreja passaram. E por que você acha que você vai para o céu se você não renunciou, não está carregando a sua cruz e não está seguindo o exemplo de Jesus? São essas pessoas que se assustarão naquele dia. Senhor, Senhor, em teu nome eu fiz muitos milagres. E o Senhor Jesus vai dizer: mas você não renunciou, não carregou a sua cruz e não me seguiu. Mas Senhor, eu expulsei muitos demônios. Mas você não renunciou, não carregou a sua cruz, não me seguiu. Mas Senhor, eu profetizei tanto. Mas você não renunciou, não carregou a sua cruz, não me seguiu. Meus irmãos, olhem ao redor de vocês hoje. Percebam a quantidade de pessoas que tem aqui. Se nós tirássemos o CAC, quantas pessoas teriam ouvido esse culto? Sejam sinceros, quantos de vocês queriam ouvir esse culto? Diante dessa realidade, vocês vão ter a resposta: será que são muitos que são salvos? Será que são muitos que são salvos? Diante de uma pessoa que perguntou isso para Jesus, ele respondeu: não se preocupe com os que vão ser salvos. Esforce você a percorrer o caminho estreito. Vamos orar.